Muito bem, vamos falar de assuntos internacionais, porque a China retalia taxas que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta semana. Assunto para ele, para o Luca Bassani, que vai chegando no 3 em 1, diretamente de Munique, com mais informações a respeito de como reagiu a China em relação ao anúncio americano. Luca Bassani, bem-vindo, boa noite para você. Muito obrigado, Kobayashi. Boa tarde a você, boa sexta-feira a todos que nos acompanham. Nós vemos que a situação econômica do mundo passa por um momento de grande tensão, após a China anunciar que também retalhará os Estados Unidos com uma tarifa de 34%, a mesma aquela que foi aplicada pelos Estados Unidos nesta semana após o anúncio de Donald Trump. Vale dizer que no caso americano, a China já está sendo taxada mais do que 34%, porque grande parte dos produtos chineses já haviam sido previamente taxados em 20%. Portanto, as tarifas chegam até a 54% no caso chinês, e os chineses, o governo de Pequim disse que não vai aceitar tamanha mudança no comércio mundial sem uma resposta, portanto, também vai aplicar a mesma tarifa sobre os americanos. O presidente norte-americano Donald Trump disse que esse foi o pior erro escolhido pelos chineses, porque isso só vai promover uma maior fuga de capitais do seu país, buscando outros mercados, inclusive os Estados Unidos. Ele que disse que agora vai oferecer maiores incentivos para aquelas fábricas chinesas também se estabelecerem dentro dos Estados Unidos. No caso, fábricas de outros países que migraram para a China e outras nações da Ásia por conta da mão de obra mais barata, agora deveriam voltar aos Estados Unidos, fazendo esse caminho da reindustrialização norte-americana. Os mercados reagiram muito mal desde manhã, acompanhando também os boletins do Alan Gani. A gente vê que as bolsas no mundo todo caíram, na Ásia mais de 3%, aqui na Europa, em média 4% também caiu, na Itália mais de 6,5%, por exemplo, e os Estados Unidos também mais um dia de queda após o dia seguinte do anúncio, que foi o dia de ontem, já ter sido desastroso. Muitos se preocupam como esses novos cálculos poderão reverberar no começo da semana que vem e como Trump pode também aumentar ainda mais as tarifas, dobrar a aposta, se assim a gente pode dizer, uma vez que a China anunciou essa reciprocidade. A gente vai ficar de olho, mas não está fácil. Os europeus sabem que tendem a sofrer ainda mais com essa guerra comercial entre duas superpotências econômicas, como a gente já viu no primeiro mandato Trump, mas que agora se intensificou. Muito obrigado, viu? Luca Bassani, diretamente de Munique, na Alemanha, trazendo informações sobre a reação chinesa ao anúncio feito por Donald Trump. Ô Segré, agora a gente está falando de dois países importantes, da taxação dos Estados Unidos, da reação chinesa. Isso aí impacta no mundo todo, isso impacta para todos os demais países, porque são as duas grandes potências. O que isso vai impactar aqui no Brasil? Essa reação chinesa, essa tarifa de 34% sobre os produtos americanos. Chega aqui para a vida do dia a dia do brasileiro e em que proporção? Primeiro que eu não entendi por que a China faz esse comentário sobre que vai taxar, vai retaliar com 34% os produtos americanos, quando hoje o promédio é 67%. Então você fala, peraí, 34 é menor que 67. Então, como que vai taxar 34 se já está taxando 67? Não fica claro se vai ter 34 adicionado aos 67, que hoje já taxa. Por isso, naquela planilha que o Trump mostrava, estava primeiro aí, China, 67. E eles colocaram que americanos vão taxar 34% dos produtos chineses. Não se sabe muito bem ainda como será essa taxação. Então, muito provavelmente a China esteja falando para a sua torcida, dizendo, eu não vou ficar quieto, eu vou taxar também, quando a lógica diria, pô, eu já estou taxando 67, eles me taxam 34, fechou, aonde que eu assino? Tá? Eu topo, não tenho problema com isso. Eu continuo vendo oportunidades para o produto brasileiro, porque nesse aumento de taxação de um contra o outro, a taxação que teve o produto brasileiro em relação aos Estados Unidos foi 10%, igualzinho que a Argentina, Chile, América do Sul em geral, foi pouco taxado em comparação com outros produtos, sobretudo do Sudeste Asiático. Então dá a sensação que essa taxação, sobretudo aqueles que têm taxas de juros menores, encargos sociais menores, tributos menores, poderia ser, não obstante também tem uma produtividade maior, poderia ser uma oportunidade para que o produto brasileiro esteja atento a dizer aonde que eu consigo ir. Isso se chama desvio de comércio, em que não precisa aumentar a demanda de um produto e sim precisa aumentar a demanda do nosso produto nesse país. Então,
eu vejo oportunidades. Eu aproveitaria muito essa situação. Ô Zé Maria Trindade, era uma reação esperada? Era, né? A gente tinha que saber de quanto seria essa reação da China. Na verdade, é aí que é o foco dos Estados Unidos, essa relação com a China. E eu entendo de que Donald Trump chegou no momento certo para os Estados Unidos e está incomodando o mundo inteiro diante de um processo que já estava arranjado, havia uma estabilidade. Para se fechar um negócio internacional é preciso tempo. São negócios feitos de iniciativa privada para iniciativa privada e não de governos, né? Então, assim, eu fico imaginando como estão esses importadores e exportadores nesse momento. Com que alíquota, qual preço colocar, quer dizer, é uma insegurança total, isso incomoda. Mas que precisava de um freio de arrumação assim nos Estados Unidos, eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida. E há uma grande interrogação, qual será o destino da humanidade quando se trata de comércio exterior depois desta sacudida dos Estados Unidos. Eu esperava ter uma reação maior de outros países, mas olha, a Europa prepara uma reação forte contra as tecnologias, porque hoje a importação e exportação, ela não é só mais de produtos que vão nos containers, mas produtos que andam pela internet, de royalties, direitos autorais e tecnologia. E quando a Europa decidir taxar as big techs, quando a Europa decidir taxar royalties e tal norte-americanos, a coisa vai ficar muito mais difícil de ser compreendida. Então há uma grande interrogação e digo que havia a necessidade de colocar freio, porque os Estados Unidos estavam num processo econômico bastante difícil e a China estava numa ascensão muito forte sobre o produto norte-americano. Eu vou te dizer aqui dois pontos. Primeiro, um livro que eu li, um livro até curto, tal, de um jornalista que decidiu ficar 1 ano sem comprar produtos chineses nos Estados Unidos. Passou apertado. Ela relata lá de quando se tratava de festa de aniversário de criança, então não tinha opção nos Estados Unidos, né? Por outro lado, a gente vê uma bandeira lá, eles gostam de dar de presente. Você vai no órgão oficial, então as bandeirinhas, né, dos Estados Unidos, aquela que coloca em cima da mesa. Aí você olha no cantinho da bandeira e está lá, Made in China. É uma situação que não podia continuar, né? Mas eu esperava até uma reação mais forte. E aqui do Brasil, é isso, falar, olha, não gostei, tá, mas ficar quieto e não retaliar, parece que é a tendência. Alan Gani, consegue falar em 1 minutinho? Consigo, bem rápido. Eu tenho uma visão bem diferente do Zé. Eu vejo que os Estados Unidos estão dando um tiro no próprio pé. Protecionismo não gera riqueza. Tem uma ideia muito equivocada que exportação é o que importa, tem que ter saldo positivo na balança comercial. Durante muito tempo eu também acreditei nisso, só que importação viabiliza investimentos, viabiliza tecnologia, viabiliza equipamentos. Não tem nenhum problema os Estados Unidos se especializarem, por exemplo, na fabricação do software, da Apple, do design, do marketing e mandar o seu custo de produção para a China. Essa foi a fórmula que beneficiou muito o consumidor norte-americano, que qualquer pobre nos Estados Unidos tem acesso aos melhores produtos do mundo e mais barato. Os Estados Unidos, a riqueza dele vem basicamente do seu mercado interno. Exportação e importação representa muito pouco. Então eu vejo que agora traz inflação, diminui a atividade econômica, tanto é que é um banho de sangue nas bolsas no mundo inteiro. Piperno, como é que você vê essa reação da China, governo anunciando 34%, assim como os 34% anunciados pelo presidente americano? Olha, vou usar uma expressão que o Alan Gani utilizou aí, a do banho de sangue. O clima na economia é mais ou menos esse mesmo, e a gente vê hoje economistas das mais diferentes tendências apontando exatamente para isso, aliás, das mais diferentes nacionalidades também. Vejam só, por que a economia americana consome mais? Porque é um país mais rico, e sempre que um país se torna mais rico, ele sofistica o seu consumo. Ninguém necessita, por exemplo, de joias da Tiffany's como um bem essencial para a sua vida. Mas, a partir do momento que a pessoa atinge um determinado status, nível de consumo, ela vai querer comprar isso e ela tem todo o direito.
E o consumidor americano consome mais do que os outros porque ele atingiu, né, esse nível. Então, é natural que ele também busque produtos de outros países, né, produtos que ele considere, até por uma questão de fetiche da mercadoria mesmo, de status, melhores do que os produtos do seu país. Agora, compensação, é o seu país que tem a máquina de fabricar dólar. Então, essa já é uma vantagem em relação a todos os outros. Outra coisa, em relação ao Brasil, a gente sempre compara a balança comercial, né, o fluxo comercial, para mostrar que as trocas entre os dois países elas são mais ou menos equivalentes. Não, isso é só uma forma de olhar para o volume global das trocas bilaterais. O Alan, outro dia, também chamou atenção para a questão do balanço de pagamentos do Brasil, que vem sendo extremamente deficitário. O que isso significa? Que, por exemplo, brasileiros gastam mais lá fora com turismo. As empresas, por exemplo, americanas que estão aqui, elas enviam mais recursos, a remessa de lucros é maior. Então, se a gente considerar a balança de pagamentos, aí o déficit do Brasil é muito grande. Então, os Estados Unidos estão taxando também países com os quais eles têm esses superávites globais. E isso, evidentemente, vai ser ruim para todo mundo.